Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia, beleza? E hoje a gente vai falar sobre a Rússia, tá? Que é um país que é extremamente importante e curioso para a gente nesse momento, porque nós estávamos falando de Europa e a gente vai começar a falar da Ásia. Só que dentro desse espaço, né, como vocês bem sabem, não existe uma divisão tão concreta sobre esses dois continentes distintos como existem dos outros, que estão bem separadinhos, né? A América está bem separadinha, a Oceania está bem separadinha. Quando a gente fala sobre a Europa e a Ásia, a gente tem que lembrar que eles formam uma grande massa continental chamada de Eurásia. E é importantíssimo lembrar que a Rússia ela vai estar entre esses dois espaços. Por isso que a gente chama ela de quê? De país transcontinental, porque uma parte da Rússia está localizada na Europa, no que a gente conhece como leste europeu, certo? E outra parte da Rússia está localizada onde, galera? Está localizada na Ásia, na parte norte, né, desse continente asiático, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o território russo, a gente vai ver algumas características, né, envolvendo população e a história desse espaço. Beleza? A gente começa, óbvio, destacando o tamanho do território russo. A Rússia, galera, é o maior país em extensão territorial, tendo aí por volta de 17 milhões de quilômetros quadrados. Beleza? Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem, em média aí, né, em torno de 8 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia tem 17, tá? E isso vai trazer, né, principalmente quando a gente fala de uma extensão leste-oeste, uma extensão longitudinal, isso vai trazer para a Rússia uma grande quantidade, por exemplo, de fusos horários, tá? Quando a gente vê que de leste para oeste, a Rússia tem 11 mil quilômetros de extensão, beleza? Então, o território russo, vocês precisam gravar, guardar no coração, na mente, na alma, onde vocês quiserem. A Rússia vai ser o maior país em extensão territorial do planeta, beleza? E o que contribui, né, para a gente ter essa percepção da Rússia estar localizada entre dois continentes distintos, tá? A gente tem uma parte, né, menor, uma parte mais importante e influente da Rússia, onde está localizada Moscou, por exemplo, que fica na Europa, tá? E a gente tem a parte mais vazia, uma parte mais difícil de ser ocupada, uma parte mais fria da Rússia, localizada na Ásia, que a gente chama ali de Sibéria, muitas vezes sendo falada aí em vários lugares diferentes. Vocês já devem ter ouvido falar, beleza? Para a gente dar um destaque aí, galera, falar sobre as características principais do território, a gente precisa lembrar que a Rússia acaba sendo um lugar, da mesmo modo que o Brasil, tá? De um terreno bastante antigo, beleza? E esse terreno bastante antigo acaba sendo bem desgastado. Então não é, né, característico do território russo ter montanhas, por exemplo, ter grandes montanhas, como o Himalaia, que fica na parte mais ao sul da Ásia. Mas a Rússia acaba tendo aí dentro do continente, dentro desse espaço, né, que é continental, a Rússia é um país continental, tá? A gente vai ter uma influência muito grande de planícies e de áreas de planalto, tá? Principalmente quando nós observamos esse mapa. Olha só, a parte mais verdinha, né, a parte mais esverdeada, são as áreas que retratam as planícies. Galera, olha como o verde acaba tomando grande parte do mapa aí da Rússia. Principalmente quando a gente fala da fração do território que está mais próxima à Europa, tá? E, em contrapartida, a gente acaba tendo os planaltos, né, sendo mais espalhados pela parte asiática da Rússia, beleza? E um destaque importante para a gente, falando, né, do território mais antigo, falando dessa predominância de planaltos e planícies, né, falando dessa predominância de áreas mais antigas e desgastadas, a gente precisa lembrar que a Rússia é um território que tem muitas bacias sedimentares. Aí tu vai falar, tá maneiro, Juarez, tá falando aí de estrutura de bacia sedimentar e tal, mas o que isso traz de importante para a nossa aula? Galera, as bacias sedimentares são grandes depósitos, tá, de combustíveis fósseis. Vamos lembrar aí, o que são combustíveis fósseis? Petróleo, gás natural, carvão mineral, beleza? Então a Rússia, galera, acaba tendo uma grande quantidade de depósitos de combustíveis fósseis. E isso traz uma importância para o país que é muito grande. Hoje a gente não retrata mais a Rússia
como um grande expoente, né, econômico, como era no passado com a União Soviética. Mas a gente retrata como um país emergente da mesma forma que o Brasil, tá? Mas um país que tem um grande potencial pela quantidade de recursos naturais existentes dentro do seu território, beleza? Como a gente pode dar um exemplo disso? Galera, como vocês estão observando no mapa, vocês vão conseguir ver ali os triângulos brancos e pretos representando o gás natural, os brancos, tá? E os triângulos pretos representam o petróleo. Olha como o petróleo e gás natural existe em abundância dentro do território russo, tá? Essa abundância de existência desses recursos faz com que a Rússia seja o principal fornecedor de gás da Europa, por exemplo. Galera, a Europa, né, como vocês conhecem, entendem, sabem, que é um espaço frio, são países, né, que passam por momentos do ano muito frios, tá? Eles dependem muito do gás para fazer uma série de coisas, como a calefação das casas, tá? Como o funcionamento de algumas usinas para geração de energia elétrica. Então a Rússia cumpre um papel importantíssimo de fornecer petróleo, mas principalmente gás natural para os países europeus, por uma série de dutos, como vocês estão vendo aí, que ligam os espaços. Embora hoje não exista, né, uma amizade muito grande entre o governo russo do Vladimir Putin e os governos, né, europeus, a gente vê que essa aproximação existe por conta da dependência europeia do gás russo, tá? Dando até muito poder de barganha, muito poder de troca, tá? Até mesmo de ameaça, em tom de ameaça, muitas vezes, da Rússia com a Europa. Imagina, por exemplo, se a Rússia fecha lá o registro lá dos dutos que levam o gás até a Europa. Isso causaria muitos problemas naqueles países, beleza? Então traz um poder a mais aí para a Rússia, esses depósitos nas bacias sedimentares, que estão diretamente relacionados ao tipo de relevo que a gente vai encontrar nesse território, beleza? Olha só, gente, importante destacar aqui que a fração do território russo mais próxima à Europa é a fração mais quente. Por que é a fração mais quente aí ao longo do ano? Porque essa fração do território vai estar em latitudes que permitem, por exemplo, ter uma variação ao longo do ano mais bem estabelecida sobre as estações. Verão, primavera, outono, inverno, acabam acontecendo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais aparente, dando temperaturas mais amenas ao longo do ano, tá? Só que grande parte do território russo, galera, a Rússia está mais ao norte, né? Vai ser cortada ou vai estar próxima ao Círculo Polar Ártico, o que dá ao território russo muito frio ao longo do ano, beleza? Então a gente vai ter uma predominância de climas frios ao longo do território russo, principalmente climas que chegam a ser chamados de polares, tá? Então a fração mais ao norte da Rússia vai ser extremamente fria comparada a outros espaços, beleza? Uma outra coisa importante é que a gente tem que lembrar que a Rússia é um país muito extenso. Então acontece, né, um grande efeito da continentalidade dentro do território russo. Existe muita continentalidade, porque grande parte do território vai estar afastada dos grandes corpos hídricos. Vai estar afastada, por exemplo, dos oceanos, tá? A Rússia não é um país que tem muitos lagos, que tem muitos rios importantes. Então, a continentalidade acaba afetando o território, beleza? Então, o clima, ele é predominantemente frio. Olha só, gente, que curioso. A parte, né, mais quente ali da Rússia, a parte que vai ter climas mais amenos ao longo do ano, também acaba sendo a parte que tem mais o quê? É isso, população. Por ser uma área com condições melhores de vida. As áreas mais frias, como nós já falamos sobre a Sibéria, acaba sendo uma área muito vazia, tá? Então a Rússia é um território que tem muita gente, só que essa população acaba concentrada nas principais cidades que estão no lado europeu. Quando nós falamos sobre a parte mais fria, ela acaba sendo um grande vazio demográfico do território russo, tá bom? Por exemplo, quando a gente olha aqui, olha só, galera, a Rússia é um país hoje que tem cerca de 140 milhões de habitantes. Aí você vai falar assim, pô, isso é muito? É muito, tá? Isso coloca a Rússia entre os 10 países que mais têm população no mundo. Só que como vocês podem perceber, olha lá no cantão,
a população está muito mais concentrada nessa fração que é mais quente e nessa fração que está localizada na Europa. Quando a gente fala sobre a fração asiática da Rússia, ela vai ser muito mais vazia, tá? Por conta dos climas mais frios e também por conta do desenvolvimento que foi sofrendo ao longo do tempo. Show de bola? Por último, para a gente dar uma finalizada aqui, uma fechada, a gente precisa, né, só lembrar uma coisa. Galera, a Rússia era o principal país do que a gente chamou de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? E como principal nação dessa república extinta, a Rússia ainda carrega uma série, né, de fatores que são do passado. Por exemplo, hoje a gente enquadra a Rússia como um país emergente, só que quando o quesito é militar, ela vai ser, talvez aí, a segunda potência ainda no mundo militar, beleza? Então isso acaba sendo uma herança desse passado. Mas o importante para a gente é entender que a Rússia sofre muitos problemas de crises, né, problemas internos, por conta dessa transição que foi feita do socialismo para o capitalismo, tá? Gerando muitos movimentos de autonomia e de independência dos países que faziam parte da União Soviética. Como vocês podem ver nesse mapa aqui, a União Soviética é muito maior do que a Rússia em si, tá? Então esses países começaram a pedir independência por conta das diferenças étnicas e isso acabou acarretando grandes problemas internos, beleza? Então muito do que a gente tem hoje no país vai ser resultado dessa herança. Mas a gente fala disso um pouquinho mais na nossa aula, ao vivo, na nossa aula online, beleza? Gente, por hoje é só. Um beijão para vocês, tenham uma ótima semana e até mais.